Muito bem, vamos dar continuidade ao estudo do Tehillim 119. Nós estamos agora na parte 4, mas você que não vem acompanhando é necessário que volte e veja o estudo número 1, 2 e 3 do Salmo 119, para entender a sequência daquilo que nós já iniciamos. Muito bem, nós não gravamos na segunda, agora estamos gravando na terça devido a essa correria, ministério e tudo mais, mas graças a Deus, quero louvar ao Senhor, porque estivemos ali em Vitória, Espírito Santo, em São Mateus. Em São Mateus, Deus se manifestou de uma forma poderosa. Vai meu abraço para o pastor Robinson, toda a sua família, toda a igreja preciosa Batista do Calvário, apóstolo Daniel, toda a sua preciosa família, coisa sobrenatural, sem palavra, o que Deus operou. Muito bom. E vai um abraço para todos aqueles que estão aqui ligados na Universidade do Reino, que querem algo mais excelente no tocante à palavra, glória e avivamento em nome de Yeshua, tá bom? Muito bem, olha só. Nós vimos o último versículo, o versículo 29, nos pedidos, lembra disso? Ensina-me, guia-me, vivifica-me. São pedidos do salmista no Salmo 119. E nós analisamos o último, que é o versículo 29, que é: favorece-me, concede-me, né, com a tua lei. Aí vem agora o versículo 33, vamos lá. Em português está assim a tradução: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até o fim. Mas no original não está exatamente ensina-me. Essa palavra ensina-me nós vimos no versículo 12, que é lá medeni. Então, na verdade, é horeni, que significa mostrar. Horeni Yahweh derech. Vou anotar aqui. Horeni, Yod He Vav He, que seria Yod He Yahweh, que seria Yod He Vav. O tetagrama, ou Adonai também pode ser Horeni Derech. Teus caminhos, aí tá falando do caminho, mas se referindo aos mandamentos. Hukeiha. Muito bem. Lembra de Hukeiha fica como estatutos. Lembra disso? Estatuto, algo estabelecido, estatuto, muito bom. Quando nós falamos de estatuto, estamos falando de algo para ser seguido como regras, tudo que é regra interna, tudo aquilo que conduz, organiza. Nós já vimos isso nos versículos anteriores. Então aqui se repete a palavra Hukeiha, e aqui o pedido está traduzindo em português como ensina-me, mas o original é mostra-me. Horeni é mostra-me. Mostra-me. Esse é o versículo 33. Versículo 33. Muito bem, ó. Horeni significa mostra-me, Senhor. Mostra-me, Senhor. Derech, caminho. Caminho, literalmente, o caminho vai simbolizar, é uma alegoria. Sempre existe a ideia de caminho do mal e caminho do bem. Agora vamos falar do caminho de Deus, porque o salmista está pedindo para ser guiado, que lhe será mostrado o caminho que ele deve seguir para encontrar os preceitos do Senhor. E Hukeiha, estatutos teus. Hukeiha, estatutos teus. O Senhor original iria falar assim: mostra-me, Senhor, caminho dos estatutos teus. Quando nós vemos a palavra caminho, derech, que se escreve Dalet, Resh e Euchaf Sofit, derech. Quando você vê o derech, você vai encontrar tudo que se refere a caminhada, a essência da vida de uma pessoa, o andar. Isso se refere exatamente ao caráter. O caminho, o derech do homem é o seu andar, o seu dia a dia, o seu cotidiano, a sua performance, quem ele é.
E a Bíblia vai falar muito sobre o caminho do homem perverso, o caminho da mentira, o caminho da verdade, o caminho da morte. Todos essas passagens que nós encontramos, o termo caminho, nós vamos encontrar como uma alegoria ao praticar de um homem, ou a cultura de alguém, se ela está agradando a Deus ou não, o seu próprio caráter, o seu modo de vida, seu modo de viver, se ela agrada ou não a Deus. Então existe o caminho do homem e existe o caminho de Deus. E às vezes é colocado também os caminhos do Senhor. Significa aos processos de Deus te levar a andar na vontade dele, segundo a ordenança, segundo a lei do Senhor, segundo os estatutos. Então, quando encontramos esse derech aqui, Dalet Resh Raf Sofit, nós vamos encontrar a caminhada de homem. Isso é muito interessante porque você vai precisar, para entender os mandamentos de Deus, renunciar à tua própria vida. Você vai ter que abrir mão do que é a essência da tua vida para viver o caminhar do Senhor. E o problema é que nós queremos fazer a nossa história, nós queremos andar segundo o nosso querer, o nosso viver, com base em cultura, família, genética, enfim. Só que Deus está dizendo, eu tenho um plano e um estilo de vida diferenciado para você. Essa é a grande diferença que nós vamos ter entre o nosso caminhar e o caminhar de Deus. Não esqueçam que Jesus sempre disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Você vai ter que renunciar e abraçar o caminho do Senhor. O evangelho é uma caminhada. Não esqueça, na armadura do crente, segundo Efésios capítulo 6, você vai vendo o capacete da salvação. Nós já estudamos isso. Todo o processo chega lá nos pés, couraça da justiça, cinto da verdade, escudo da fé, espada do Espírito e no final, calçado do evangelho. Por que calçado? Porque o evangelho é para ser caminhado, é para ser processado no dia a dia, e esse é o meu caráter, eu vou sendo moldado. As pessoas confundem o que é esse perfil de uma pessoa que tem dons, talentos, que é ungida, e o que é caráter. Quando eu ensino de que a unção se refere a talentos, a habilidade de uma pessoa, até pela ação do Espírito de Deus. Quando uma pessoa tem unção para operar maravilhas, unção para pregar, para ensinar, enfim, tantas coisas preciosas que uma pessoa poderá fazer, dons espirituais, profecia, tanta coisa. Porém, isso deve ser acompanhado com santidade. O caminhar do homem, escute bem, o caminhar do homem não se refere a dons e talentos, não se refere a tuas tarefas e ministérios ou dons desenvolvidos na caminhada, mas se refere ao teu caráter transformado. Uma coisa é unção e santidade. Eu sempre coloco aqui, unção não é vezes, mas de um lado santidade. Por quê? Porque a santidade é a que trata o caráter. E a unção são as habilidades pelo Espírito, ou seja, vou colocar aqui ministério, unção e santidade. A santidade é o caráter, e a unção é os teus dons, tuas habilidades, que até o próprio Espírito, o próprio Deus vai te dar. Então nunca seguir numa pessoa pela unção que ela tem, mas seguir pela santidade que ela tem. Porque poderá haver pessoas que possam desenvolver muito bem habilidades, dons, vão curar, vão ministrar. Não esqueça que um dia Jesus ensinou de que muitos chegarão e vão falar, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome curamos, em teu nome pregamos. E Jesus vai falar, não vos conheço. Por quê? Ele diz, não vos conheço, porque o caminho do homem deve ser conhecido por Deus, segundo o seu propósito, segundo o poder da santidade que opera na vida de um homem. Quando Deus conhece você de fato, é quando você anda no caminho dele. O Senhor nunca vai reconhecer você se você não andar no caminho dele. Você está andando em outro caminho. Que caminho é esse? Lembra quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Inclusive essa é a resposta, já que nós estamos vendo, eu sou o caminho. João 14:6, vou anotar aqui já a resposta. João 14:6, ele diz, eu sou caminho, verdade
e vida, João 14,6. Ninguém vai ao Pai, ele é a opção. Quando ele está dizendo o caminho, se refere à direção, segundo sua vontade, segundo os seus preceitos, isso que leva à santidade. Entre aspas, por favor, vou falar, entre aspas. Deus às vezes vai derramar unção, poder, mas ele não está muito aí em relação ao que você vai fazer no nome dele, porque a unção já foi derramada, mas a santidade no cotidiano, o teu caráter, aquilo que somente Deus vê, é o que traduz se você anda no caminho dele, no dia a dia. Então, não podemos nos desviar do caráter de santidade. Esse é o mais lindo, um caráter de santidade. Por isso, o salmista está pedindo, está dizendo, ensina-me, ou melhor, no original, que é horeni, que significa mostra-me. Onde está? Mostra-me a estrada, o caminho dos teus estatutos, dessas ordenanças santas, estatutos teus. E você vai processar isso para andar segundo a vontade do Senhor. Nós, como cristãos, temos agora o Evangelho, calçado do Evangelho. O próprio caminho é Yeshua, é a essência da palavra. E se você não vive o caminho do Senhor, você está fora. Você está fora. Quando nós vemos em Eclesiastes 9:8, vou colocar aqui, Eclesiastes 9:8. O que nós vemos em Eclesiastes 9:8? Diz: procura que as tuas vestes serão brancas e que não falte óleo na tua cabeça. Ou seja, quando fala de vestes brancas, está se referindo à santidade. E a parte diz que não falte óleo na tua cabeça. E é unção. Eu não posso só querer unção na minha cabeça e fazer coisas mirabolantes, preciosas para Deus. Eu tenho que estar em santidade, com caráter transformado. A unção todo mundo quer ver o Natanael orando, ministrando, curando, libertando, maravilha, mas eu não quero ver isso, embora isso faz parte de uma vida cristã, porém, do poder derramado para fazer a obra na igreja e fazer a obra no mundo, porém, a santidade é o que vai me aprovar diante de Deus. Esse é o caminho, é na santidade que está o caminhar de um homem no caminho, a santidade no caminho, na palavra de Deus, porque o caminho, a santidade só se encontra nos preceitos, nos estatutos do Senhor. Então, pode colocar o calçado do Evangelho e pode caminhar e avançar para que Deus te abençoe e o Senhor firme teus passos. Salmo 37, 23 e 24 diz assim que é Deus quem firma os passos do homem santo, do homem bom. Ele vai firmar teus passos. Quanta gente que anda cambaleando, titubeando, em dubiedade. Olha, se você presta atenção na parábola do semeador, lembra das sementes que foram jogadas? Uma parte da semente caiu em pedras, outra caiu entre os espinhos, outra caiu em terra boa, mas houve uma que caiu à beira do caminho. 3 floresceram, a que caiu no meio das pedras, floresceu, brotou, só que as pedras não lhe deixaram crescer a raiz e ela secou com o sol, mas ela cresceu. A segunda caiu entre os espinhos, ela cresceu, só que os espinhos a sufocaram. Tudo isso é simbólico, alegórico. A da terra boa cresceu, 100, 60 e 30, 30, 60 e 100 por 1, maravilha. As 3 cresceram, mas a que caiu à beira do caminho não floresceu. Diz que as aves, que simbolizam Satanás, o próprio Jesus explicou essa parábola, diz que roubaram a semente. Onde eu quero chegar? Quando uma pessoa não tem definição de um caráter de santidade, um caminho santo que não foi revelado, essa pessoa facilmente o diabo vai lhe roubar. Primeiro, essa performance espiritual que o próprio Deus tem para a sua vida. O que Deus quer na caminhada da sua vida de santidade, os preceitos, os propósitos de Deus na sua vida. Eu conheço gente que anda dando voltas e se perdeu. Por quê? Porque o diabo está lhe roubando, porque nunca está no meio do caminho, nunca está no caminho. A beira do caminho significa coisa que é jogada para o lado, ou seja, dubiedade, a beira do caminho. Você pode ver a beira do caminho, o cego diz que pedia esmola à beira do caminho. Quanta gente está esmolando à beira do caminho? Tudo que quebra, quando um carro quebra, vai para a beira do caminho. Isso significa
Uma pessoa que não tem certeza, não tem clareza, não tem responsabilidade e não tem uma transformação genuína no seu caráter. E no fundo, ele sabe que está perdido. Ele pode fazer muitas coisas, mas ele está reprovado. Agora, é diferente quando alguém está no caminho e anda no caminho do Senhor e vive a direção do Espírito Santo na santidade. E, logicamente, na unção para poder ser usado de uma forma poderosa e gloriosa em nome do Senhor. Então, que o Senhor nos faça caminhar em santidade e também nos use com autoridade, porém que tenhamos a revelação do caminho santo do Senhor e dos seus estatutos para que possamos andar segundo a vontade dEle. Deus te abençoe. Continuamos no próximo estudo.